Olá, querido amado irmão, irmã, telespectador do YouTube, do Facebook. Nós estamos retornando por aqui com mais um vídeo para trazer aí um texto bíblico para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria de antecipadamente, pedir a você que você possa curtir o nosso vídeo, você possa compartilhar, você possa dividir estas mensagens que nós temos trazido aqui através do Bíblia em Foco com pessoas que porventura possa estar precisando de alcançar uma graça. E realmente nós vemos que muitas pessoas precisam, Muitas pessoas estão distantes da presença de Deus e realmente precisa se ter uma conversão genuína. Eu tenho esta foto de fundo, Nós temos ali a cruz e a coroa de Cristo e temos ali uma placa simbolizando uma conversão. E realmente não tem como nós termos uma conversão se não for através da cruz de Cristo. Se nós não assumirmos aquilo que Deus fez através do seu Filho amado, de fazer com que ele pudesse ser pendurado no madeiro e sofresse a circunstância da morte e ao terceiro dia ressuscitasse para nos dar o privilégio de termos essa possibilidade de nos converter dos nossos pecados, porque outrora estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos condenados pelo pecado. Mas Cristo, através deste feito maravilhoso, Ele diz que nós temos o privilégio de poder se arrepender dos nossos pecados e tornar-se de criatura para filho de Deus. Mas essa conversão, ela precisa ser algo notório pelas pessoas. Nós precisamos representar a Cristo com testemunho, não somente com palavras. De repente você que está me ouvindo aí, você gostaria até de saber, será como que é a vida do evangelista Paulo fora dos vídeos? Ele impõe tantas coisas, tantos deveres, de acordo com a palavra de as pessoas estar na presença de Deus, mas será que fora dos vídeos ele dá testemunho desta grandeza? E nós precisamos, E eu digo para você, irmão, irmã, você, telespectador, que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, mas nós somos pessoas em fase de aperfeiçoamento para um dia nos tornar santificado pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos representá-lo bem. E eu gostaria de trazer uns textos bíblicos para que você possa ter noção do que é uma verdadeira conversão. Paulo, ele falando da igreja de Éfeso, ele mostra nos seus primeiros versículos, ali, a partir do versículo de número 22, do capítulo 5 de Éfeso, ele mostra ali o que é uma verdadeira conversão. E nós temos ali um texto bíblico que diz assim: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Então nós precisamos, sabe, meu querido amado irmão, nós precisamos entender que o velho homem é passado. Esta velha criatura pecadora, esta velha criatura que não buscava os preceitos de Deus, não se portava com as coisas que se tem a fazer diante da presença de Deus para dar testemunho, este homem deve ser passado em sua vida. Você só pode representar uma conversão genuína quando você pode fazer com que as pessoas olhem para você e digam, mas ele está tão diferente. Interessante que as coisas que ele fazia, ele não pratica mais. Mas ele dá testemunho de uma grandiosidade de mudança no seu modo de ser, no seu modo de agir,
no seu modo de falar. Então, quando se trata de conversão, você vê que pela seta ali, ó, é uma reviravolta na vida da pessoa. Não tem como você ser um verdadeiro cristão se você não der essa viravolta, se você não mudar o rumo da sua vida, você não mudar o rumo dos seus conceitos. Então não adianta, por exemplo, você frequentar uma igreja, não adianta você dizer que é um cristão, se este conceito de mudança ainda não chegou até você. Nós temos mais outro exemplo que está no livro de Efésios, no capítulo 20, versos 24 e 25, do capítulo 5, que diz assim: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós temos que transformar o nosso conceito em santidade. Nós temos que absorver estas palavras de Deus em nossas vidas e procurar representá-la no nosso dia a dia. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, as pessoas têm que ver essa diferença. As pessoas têm que ver santidade. Jesus, ora feita, disse que nós temos que exceder os escribas e fariseus. É como se fosse nos dias de hoje, nós temos que exceder o mundo lá fora. O mundo tem um pensamento voltado para si próprio, o mundo tem um pensamento voltado para as coisas da carne. Mas nós temos um pensamento voltado para as coisas do Espírito, para aquilo que edifica. Então jamais, por exemplo, da boca de um cristão pode deixar de sair a verdade resplandecida em Cristo, que é o versos 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. A partir do momento que você se torna um cristão autêntico com a verdadeira conversão, você passa a fazer parte de um corpo do qual Cristo é o centro deste corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Então você tem que dar testemunho dos membros deste corpo, valorizar os membros deste corpo. E você tem que fazer a sua parte. Você tem que propagar o que Cristo tem ensinado através das palavras. Você tem que mostrar que você não é mais aquela pessoa antiga, que você não é revestido mais do velho homem, mas sim um novo ser na presença de Deus. Então, portanto, não adianta simplesmente você parar de mentir, mas você tem que aplicar, sabe por quê? A verdade, porque ela edifica. Ela é que faz parte do reino de Deus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos ser libertos de muitas coisas, meu querido amado irmão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz: tome a tua cruz e carregue. Então nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que carregar a nossa coroa, nós precisamos estar envolvido com aquilo que é do reino de Deus e não do reino do mundo. Eu não digo para você esquecer que você está habitando no mundo terreno, físico, mas você precisa, onde as plantas dos seus pés pisarem, você precisa dar o testemunho de Cristo. Eu tenho outro texto que nós possamos também fazer uma grande avaliação, que é o versos 26, 27 e 28 do Evangelho segundo escreveu Paulo à igreja de Efésios. O Evangelho não, a carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó: irai vós, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? De repente nós somos carne, de repente nós possamos ficar irritados, de repente nós podemos até sair fora do nosso ser cristão, mas nós não podemos prosseguir. Nós devemos abrir o nosso coração e a nossa mente e olhar para nós e dizer: não, eu não sou mais o velho homem, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você não pode prosseguir com a sua ira, porque quando nós prosseguimos com a nossa ira, ela se transforma em ódio em nossos corações, e isso desagrada a Deus e nos afasta de Deus
e nos afasta das bênçãos de Deus. Por isso que Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque quando você ira, já é um passo para que você possa dar lugar ao diabo. Mas se você não prosseguir, você se retrair, você reconhecer que você é algo diferente nessa terra, o diabo não vai encontrar brecha para entrar no seu coração, porque o ódio não vai habitar no seu coração. O que vai habitar no seu coração é a paz de Cristo, a paz que Ele trouxe a todos aqueles que o receberam e tornaram filho de Deus. O versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então nós vemos, meu querido amado irmão, que somente parar de roubar não é o suficiente. Parar de roubar não é o suficiente. Você tem que ver que tem que haver uma mudança. Não, eu roubava e hoje eu não roubo mais. Hoje eu trabalho para que com o que eu ganho e eu vejo os meus irmãos que possam perecer na necessidade, eu tenha com que ajudar, eu tenha com que estender a mão para este corpo seleto que Deus escolheu para servi-lo na terra e para ganhar o reino dos céus. Então é muito importante, meu querido amado irmão, quando você se conscientiza do que é conversão verdadeira. Conversão verdadeira é você abrir mão dos seus preceitos e adotar para si os preceitos da palavra de Deus. A palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que transforma, que gera fé no coração, gera esperança, e a palavra que não mente e não muda e traz prazer e felicidade. Quantos exemplos nós temos de pessoas que adotaram a responsabilidade de poder adotar a palavra de Deus em sua vida, ter ela como base de regra e colocar sempre nas mãos do Senhor, e Ele tem suprido as necessidades desse povo, Ele tem manifestado o seu poder, a sua graça, abençoando a cada um no seu devido tempo. Eu tenho mais um outro texto importantíssimo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É outro modelo de conversão. Não adianta você dizer as mesmas coisas que você dizia antes de você conhecer a essência do Criador. Antes, você dizer que é convertido, mas você não traz para você a edificação de você poder dizer palavras que possam alegrar o coração do seu irmão, possa trazer esperança para aqueles que a ouvem, não é o suficiente. Por isso que Paulo diz: não saia da sua boca palavras torpes, mas aquelas que podem promover edificação para os que a ouvem. Nós estamos aqui para levar o Evangelho ao coração daqueles que querem receber a graça de Deus. De repente você está aí do lado de lá e você está precisando de conhecer um pouco mais da grandeza do nosso Deus, do que é servi-lo, do que é receber, do que é estar dentro da promessa de Deus. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se conscientizar dessa transformação, desta conversão genuína, você vai ver que a sua vida será uma outra vida. Você estará numa outra dimensão, porque tudo que você vai esperar do Criador, aquele que não falha, aquele que promete e sempre cumprirá, porque não é que nem o homem, que às vezes promete e não pode cumprir, mas Deus promete e pode cumprir. Ele pode abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar também um outro texto com você, para que nós possamos daqui a pouco encerrar esse vídeo, mas certo da convicção de que essas palavras vão entrar no seu coração e vai fazer a diferença na sua vida. O versos 31 diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de dentre vós. Antes sede um para os com os outros benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos que entender, meu querido amado irmão, que nós temos
um dever a cumprir diante da conversão genuína. Nós precisamos entender que nós não somos a velha criatura, nós não somos o velho homem que outrora, às vezes, recebia o desacato, recebia o desaforo e nós devolvia de volta, talvez no mesmo nível e na mesma altura. Não, nós precisamos devolver em amor, em misericórdia, em perdão. É isso que Deus quer. A palavra em João diz que se nós tivermos amor no nosso coração, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Paulo fala à igreja de Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, ele diz que ele pode entregar toda a sua fortuna aos pobres. Ele pode dar o seu corpo para ser queimado. Ele pode ser tudo na vida, mas se ele não tiver amor, nada disso vale. Porque o amor tudo supera, o amor em tudo espera, o amor em tudo fortalece, o amor engrandece o ser humano. Por isso nós devemos, quando nós olharmos e dizemos para nós que nós somos convertidos genuinamente, nós precisamos dar testemunho. O testemunho fala mais do que a palavra, porque só falar não é suficiente. Nós temos que trazer testemunho daquilo que nós absolvemos da grandeza de Deus. Cristo, ele veio na terra e ele deu testemunho. Nós temos muitas passagens do qual Cristo poderia se exaltar, ele poderia revidar com bravura, mas ele se manteve calado. Da sua boca nunca saiu nenhuma palavra de engano, mas sempre as que pudessem promover a edificação. Então, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha e nós encontramos um texto bíblico que diz assim, você tem que, se pede para que você ande uma milha, ande duas. Essa segunda milha, meu querido amado irmão, é a milha do amor. Se você não tem o seu coração aberto, se você não tem amor suficiente para prestar um benefício para alguém quer que seja, independente de você receber alguma coisa em troca, você está distante de uma verdadeira conversão. Porque a verdadeira conversão é compartilhar o amor de Cristo, é viver o amor de Cristo, é estar apto a dividir com aqueles que estão ao seu redor, o amor que Deus colocou em seu coração. Não existe prazer maior do que você poder ver alguém feliz ao seu lado. Pessoas que possam ter um encontro genuíno com Deus e ter uma verdadeira conversão. Então eu quero deixar esses textos para que você possa meditar e possa complementar numa oportunidade, você fazer leitura no seu lar, do capítulo de número 5 do livro de Efésios, e você vai ver que existe um conteúdo muito grande, uma grandeza enorme da presença de Deus e do Espírito Santo nesses textos bíblicos, fazendo com que nós se edificamos a cada dia e nós conhecemos o que é verdadeiramente conversão. Conversão é ser cheio de amor, porque quando nós estamos cheios de amor, o próprio Deus vive em nós e nós vivemos em Ele. Tá certo, meu querido amado irmão? Que Deus te abençoe, que Deus dê graça, que Deus dê paz, que você possa ter uma semana maravilhosa e que você possa estar acompanhando nossos vídeos, abençoando o nosso canal com a sua visita, curtindo nossos vídeos, compartilhando, fazendo um comentário. Com certeza será muito bem-vindo o seu comentário e nós vamos ficar aqui contentíssimo com a sua participação no nosso canal. Que Deus abençoe, que Deus dê graça. Até um outro vídeo Bíblia em Foco, se assim Deus permitir. Um abraço, que Deus abençoe, que a paz esteja contigo em seu lar.